Oi pessoal, primeiro ano, tudo bem? Amanda de Oliveira, tô aqui num ambiente diferente, gravando a aula especial para vocês, tá? Bom, infelizmente nós estamos afastados com toda essa questão aí, né, da pandemia. Não temos ainda exatamente a data de volta, vocês sabem que a nossa proposta é estar voltando dia 30 de junho, porém, até então, nós vamos continuar com os nossos estudos, mesmo estando longe, tá? Então, o que eu resolvi fazer? Poderia ter escolhido algum vídeo, né, pelo YouTube e colocar para vocês estarem assistindo para dar continuidade ao nosso conteúdo, mas, né, como eu consigo agora gravar essa aula com vocês, tá? Eu resolvi gravar essa aula especial para vocês, meus alunos do primeiro D e do primeiro E, ok? Bom, então para isso, né, como eu estou tendo que dar aula tanto para vocês como para as outras escolas, foi necessário eu abrir um canal no YouTube. Então, peço para você, escreve lá no canal do YouTube, lá eu tô começando agora porque, né, a necessidade de tudo virtual, né, surgiu e aí eu preciso do apoio de vocês, tá? Então se você quiser, vai lá e se inscreve no meu canal, até mesmo para você estar recebendo algum outro vídeo, alguma outra aula que eu possa estar fazendo a partir de agora, não só para você, mas de todo o conteúdo de geografia. Tranquilo? Bom, o que nós vamos estar estudando nesse primeiro momento? O conteúdo que a sede passou para a gente trabalhar, né, com os alunos do primeiro ano seriam as paisagens naturais, vegetação, que é um conteúdo que vocês têm para o segundo bimestre, tá? Como é um conteúdo bastante extenso e eu vou estar fazendo essas atividades para vocês, mas eu tenho que ser a mais concisa possível, o que eu vou fazer? Nós vamos dar uma geral sobre as paisagens do mundo e aí depois eu vou destacar as principais paisagens brasileiras, ok? Que é o meu maior objetivo. Tranquilo? O vídeo que você está assistindo agora é um vídeo de apoio e você já deve ter visto que também tem a parte teórica, que vai servir para você também estar resolvendo as suas atividades que eu estou propondo a você, ok? Então vamos lá, galera? Primeira coisa, quando você fala em paisagens naturais, eu estou falando de quê? Eu estou falando da vegetação, certo? Estou falando da vegetação, ok? Ou seja, de maneira muito simples, das plantas, certo? E você que de repente gosta de plantas, que, né, gosta de uma vegetação, ou que muitas vezes você tem um cuidado especial, muitas vezes, ou porque você quer, ou porque a tua mãe manda, né, nas plantas da sua mãe, vocês devem saber que a vegetação, ela se adapta a muitas condições naturais do lugar. Então vocês com certeza já devem ter observado, se nunca observou, está na hora de observar, que tem plantas, por exemplo, que tem árvores, que tem plantas cultivadas no vaso ou até mesmo no chão, que elas gostam de muita luz. Tem outras que ela gosta de muita claridade, mas ela não gosta de sol direto. Se você colocar ela direto no sol, ela vai acabar morrendo, tá? Tem outras que gostam de ambiente claro, certo? Tem outras, aquelas formações, que aquelas folhas mais escuras, geralmente elas são adaptadas até mesmo a ambientes mais sombreados. Ela gosta de um ambiente sombreado e não muita luz, né? Outras plantas gostam de um solo mais úmido, outros não gostam de água, tipo os cactos, né? Você vai molhar lá uma vez por semana e olhe lá, depende do tamanho do seu cacto e do seu vaso, né? Tem plantas que exigem que você sempre esteja adubando, colocando alguma matéria orgânica no seu solo, né? Ou outros não. Por que eu tô colocando isso? Que as paisagens na natureza, né? Paisagens naturais, ou seja, a própria natureza na Terra criou essa formação vegetal, ela vai ter essa variedade conforme os fatores em relação ao clima, tá? Ou seja, em relação à temperatura. Então eu tenho formações vegetais que gostam de muita luz e de muito calor. Se você levar ela para um ambiente, por exemplo, que tem precipitação de neve, ela não sobrevive, certo? Ou ela não se adapta direito. Tem outras formações que gostam de regiões bastante frias, vegetações bem frias, como por exemplo a tundra, que nós vamos estar vendo, tá? E também em relação à umidade. Tá? Então tem formações que gostam de muita chuva, quanto mais chuva, mais verde, mais frondosa, mais desenvolvida ela é. Outros não, certo? Ela é adaptada a um lugar mais seco, como por exemplo as vegetações desérticas, ok?
o que você está observando? Que conforme a condição climática vai determinar que tipo de vegetação que você vai ter naquele lugar no globo terrestre e também no país, ok? Outra coisa, que o solo também ele é importante, porque ele vai determinar os nutrientes que você vai encontrar no solo. Ok? Então tem plantas que ela só se desenvolve porque tem um solo super mega fértil, um solo profundo, um solo que favorece a formação de grandes árvores. Tem vegetação que ela se adapta num solo empobrecido, ok? Então esses fatores, basicamente o clima e o solo, são os principais fatores climáticos, perdão, os principais fatores naturais que interferem na composição da paisagem natural, ok? Bom, é lógico que a gente não vai detalhar todas as formações vegetais, porque o nosso tempo até não daria, né? Mas eu coloquei aqui para vocês quais são as principais formações vegetais conforme as zonas tropicais. O que são as zonas térmicas? Nós já vimos isso lá quando não falamos em latitude, tá? Na verdade, as zonas tropicais seriam aquelas regiões da Terra próxima à linha do Equador, tá? Que a gente vai estar visualizando agora numa imagem, tá? Essas regiões mais quentes, que são as chamadas zonas tropicais, são regiões basicamente quente e basicamente úmida. Então eu vou ter presença de florestas, certo? Como as florestas tropicais, como floresta amazônica aqui no Brasil, como a Mata Atlântica aqui no Brasil, tá? Ou seja, seria uma vegetação adaptada a um ambiente extremamente quente e úmido. Mas tem alguns lugares que esse clima quente, como as savanas, aparece em lugares que eu tenho época de seca e época de chuva. Seca e chuva, ok? Que é, no caso, as savanas africanas ou aqui no Brasil, que nós chamamos de cerrado brasileiro, que é a nossa vegetação. Ou seja, é uma vegetação que aparece num clima tipicamente quente, só que eu tenho uma época de seca e uma época de chuva. Porém, eu tenho as chamadas zonas temperadas. O que seriam as zonas temperadas? São as zonas entre os trópicos e os círculos polares, certo? Que são as regiões que têm temperaturas mais amenas a mais frias. Certo? É aquele lugar que pega áreas dos Estados Unidos, da Europa, da Argentina, do Chile, do sul da África. Ou seja, basicamente a maior parte do Brasil está fora da zona temperada, né? E aí nós vamos ter nessas zonas temperadas, nós temos duas importantes florestas. Nós temos a chamada floresta temperada, certo? E aí nós temos a floresta de coníferas, ou chamada de floresta boreal, que aparece nas regiões mais frias do planeta. Também, dependendo da condição, principalmente de umidade, eu posso ter a presença da vegetação chamada pradaria, que é uma vegetação formada por gramíneas. O que é gramíneas? Vegetação rasteira, ok? Bom, a partir do momento que eu estou indo para as regiões dos polos, nas zonas polares, você fala, nossa, mas no polo tem vegetação? Tem. Uma vegetação chamada de tundra. Essa vegetação conhecida como tundra, ela é uma vegetação rasteira, é uma vegetação formada por gramíneas, certo? Que ela fica a maior parte do ano coberta de neve. Ela fica em torno de 2 a 3 meses do ano sem o gelo, que aí ela volta a brotar, florescer e inclusive passa a ser alimento para muitos animais dessas regiões polares, como o norte do Canadá, região do Alasca, da Rússia, ok? E nas áreas desérticas, nós vamos ter a vegetação, no caso, xerófita, tá? Vegetação xerófita ou xerófila, que é aquela vegetação adaptada aos ambientes secos. Aqui o caso que eu poderia citar seriam as cactáceas. Bom, só que eu falar isso para vocês, sem vocês estarem visualizando o que é uma floresta temperada, o que é uma floresta de conífera fica um pouco difícil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora cortar um pouquinho, a gente vai ver essas imagens agora mais coloridinha, bonitinha, para vocês terem uma noção, e a gente já continua agorinha com a vegetação brasileira, ok? E, gente, agora nós vamos dar uma olhada nas imagens que eu falei para vocês sobre a vegetação, tá? Lembra que deixa eu pegar aqui um apontadorzinho aqui, para a gente estar olhando melhor. Galera,
Lembra que eu coloquei para vocês as paisagens, né, que nós temos em relação à vegetação no mundo. Então, eu vou trazer bem rapidinho aqui a localização, a característica bem básica, tá? E uma imagem para você ter uma ideia de que vegetação que é essa do mundo, né? Que talvez você já viu em algum filme, alguma coisa, mas não está lembrado. Então, vamos lá. Primeiro, floresta tropical e equatorial. Como eu falei para vocês, são as florestas que aparecem nessa região. Ó, aqui está a linha do Equador, aqui passa a linha do Equador, onde que eu estou passando o cursor com vocês aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, tá? Aí, aqui passa, ó, basicamente a linha do Equador e toda essa área que está pintada em verde são as áreas que vão aparecer as florestas tropicais equatoriais, que é isso aqui, ó, tá? Que aqui, no caso, no Brasil, é a nossa floresta amazônica, mas eu encontro também na África, eu encontro na Ásia, em áreas da Austrália, ok? É uma vegetação densa, fechada, ó, você pode ver, ó, que você nem consegue ver o chão, aqui é um rio, certo? Ela é heterogênea, o que seria heterogênea na fauna e na flora? É uma vegetação extremamente diversificada, você vai ter várias espécies de animais e vegetais. Tá? Então, essa é a floresta. Dá uma olhada que ela é verde o ano inteiro. Tá? Você não vai ver essa floresta durante o ano com uma coloração das folhas diferenciadas. Ela vai ser verde, ok? Essa é a floresta tropical e equatorial. Mas dá uma olhadinha agora. Ah, detalhe. Também nessa área tropical, pessoal, nós temos as savanas. Lembra que eu falei para vocês que no Brasil nós chamamos de cerrado, que é a nossa vegetação. Perceba, ó, tem aqui na África, que eu chamo de savana, que é essa imagem aqui, ó, da savana africana, onde você vai ter os animais de grande porte. Toda vez que você vê um filme, um documentário que mostrar as girafas, as zebras, hipopótamos, leões, né? Você pode ver o leão, por exemplo, geralmente ele vai naquela vegetação meia rasteira, né? Ó, isso aqui é uma savana. Tá? E aqui no Brasil, ó, aqui na América, essa vegetação de savana, ela vai ser chamada de cerrado. Perceba que é uma vegetação de pequeno porte, olha só, ela é mais rasteira e você tem uma outra espécie, mas não é uma floresta como nós vimos na vegetação anterior. Então, tanto a floresta tropical como as savanas, elas vão aparecer nessa região da linha do Equador e nessa região que nós chamamos de zona tropical, ok? Muito bem. Mas se eu for para a zona temperada, o que eu vou ter na zona temperada? Aqui eu vou ter o Trópico de Câncer e aqui eu vou ter o Trópico de Capricórnio. Essas áreas que estão pintadas em verde, aparece essa floresta temperada, que com certeza, se você é observador, já assistiu algum filme, né, feito, lógico, nos Estados Unidos, talvez principalmente em Nova York, você pegar uma época, geralmente os filmes mostram as árvores com essas folhas avermelhadas, alaranjadas, ela é típica da floresta temperada, que aparece em regiões de climas temperados, em zonas temperadas. Essas regiões que pegam Estados Unidos e Canadá, Europa, região da China, do Japão, algumas áreas aqui, ó, do Uruguai, da Argentina e até na África do Sul, essa região ela vai ter essa floresta que ela é chamada de decido ou caducifólia. O que é isso? Caducifólia. Caduci é caduca, folha caduca. A folha, ela amarela, fica avermelhada e cai. Vou dar um exemplo que com certeza você deve conhecer. Aqui em Campo Grande a gente encontra muito aquela árvore, tem vários nomes, né? Mas eu conheço mais como sete copas. É aquela árvore que ela dá uma folha bem grandona e nesta época do ano agora ela começa a ficar num tom meio amarelado, meio alaranjado, aí ela cai. Ela perde quase todas as folhas, certo? E aí depois ela volta a brotar. Só que no caso dessa aqui no Brasil, essa daqui, ó, na floresta, ela é semelhante no sentido da cor das folhas amarelarem, mas ela fica assim por quê? Porque quando chega a época do outono, as folhas ficam avermelhadas desse jeito aqui, ó, porque ela é verde, aí a folha vai ficando amarelada, tendo um tom de um marrom, e aí no início do inverno, as folhas caem, só ficam os galhos, caem todos os galhos. Perdão, caem as folhas e ficam os galhos. E aí o que acontece? Se você tiver precipitação de neve, porque é normal nevar aqui, esses galhos ficam cobertos de neve. Quando começa a primavera para o verão, que é esta época que eles estão começando, né? Que nós estamos no outono, indo para o inverno. Eles estão na primavera, indo para o verão. O que acontece?
as folhas voltam a aparecer na primavera e verão, e aí as folhas ficam todas verdes, certo? Aí quando começar o outono para eles, que vai ser a partir de setembro, tá? Aí o que começa a acontecer? As folhas vão amarelando e vão caindo. Essa é a floresta temperada, ok? Então nós temos a floresta tropical e a temperada. Nessa região temperada, nós também temos as pradarias, como eu falei para vocês, e campos. Olha onde aparecem regiões, ó, temperadas, zonas temperadas, que aqui passa o trópico de Câncer e aqui o trópico de Capricórnio, que é uma vegetação, ó, basicamente rasteira, assim, ó, formada por gramíneas, ó, gramíneas, certo? Aqui é muito utilizado ou para atividade agrícola ou para criação de gado, ok? Bom, e aí, quando você vai para as regiões mais ao norte, vai ficando mais frio, certo? Você vai ter a chamada florestas boreais, boreal é norte, já expliquei isso para vocês, ou de coníferas. Isso aqui é conífera, ó. Eu falo que é conífera, por que ela recebe esse nome? Porque ela tem o formato de um cone, olha só, é a típica árvore de Natal, ok? E você com certeza já deve ter observado que até o nosso exemplo de árvore de Natal, ou qualquer pinheiro, tem uma folhinha bem compridinha, que nós damos o nome de aciculifoliada. Foliada é folha, aciculi, agulha. Cara, por que essa árvore tem essa forma de cone? Por que ela vai ter essa folha? Uma folha parece uma agulhinha, só você olhar um pinheiro, a folha parece uma agulhinha compridinha. Por quê? Porque essas árvores, elas vão ter que se adaptar a um lugar que tem grande precipitação de neve. Então, elas vão ter essa queda aqui, ó, porque a hora que a neve cair, a neve automaticamente precipita e cai no solo, certo? E para não danificar os ramos e a folha. Imagina se ela fosse reta e acumular um monte de neve, tá? Perceba que nós saímos, ó, da floresta equatorial aqui, da região do Equador, aí nós fomos para savanas, aí nós subimos mais um pouquinho, fomos para as florestas temperadas e pradarias, vamos para as florestas de coníferas, que isso aqui é muito comum quando você vê o filme, que mostra aquelas regiões frias, o pessoal esquiando. Quando passa a neve, esses pinheiros ficam todos verdinhos, ok? Com certeza você já deve ter visualizado em alguma imagem, tá? Essas imagens, com certeza, quando você vê, tá mostrando o Canadá ou áreas da Europa ou da Rússia, certo? Mas se eu for mais ao norte ainda, eu tô indo para uma região muito fria, uma região polar, que é essa área aqui, ó, no extremo norte. Aí o que vai acontecer, galera? Essa região, tá vendo aqui, ó, a região polar aqui, ó, frio, ó, o gelo lá em cima na montanha, certo? Essa vegetação, ela passa a maior parte do ano todinha coberta pela neve, certo? Aí o que acontece? Quando começa o degelo, que é esta época para eles, nesta época, que eles estão na primavera, o gelo derreteu, e aí aquela vegetação que ficou meses coberta, tá? Ficou muitas vezes 9, 10 meses coberto pela neve, ela reaparece, no começo meia seca, meia morta, aí com o passar dos dias ela vai ficando verdinha e chega até florescer, como vocês podem ver aqui, que acaba sendo uma importante fonte de alimento para animais que vivem nessas regiões polares, ok? Então essas seriam as vegetações que nós vimos, ok? Então tá, então nós vamos finalizar aqui agora, tá? E vamos voltar agora lá para nossa aula que a gente estava vendo, certo? Bom, voltando, agora que vocês já viram a vegetação brasileira, as paisagens naturais no mundo, nós vamos agora focar a vegetação brasileira, tá? Nesse mapa, ele está representando os principais domínios naturais. Detalhe importante, aqui não está identificado e eu não vou conseguir trabalhar todas as formações vegetais do Brasil. Aqui eu coloquei, pessoal, os 6 principais domínios naturais, que correspondem às 6 principais formações vegetais. Então nós temos nessa área 1, que é toda essa região aqui, ó, norte do Brasil, nós temos aqui presente nessa área a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, tá? A maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Aí nós temos uma outra formação florestal que aparece aqui nessa área 4, certo? Nessa faixa aqui ao longo do litoral, que é conhecida como Mata
atlântica, uma vegetação bastante devastada já pelo homem. E aí nós temos a terceira grande floresta e mata no Brasil, que fica essa área pretinha aqui de número 5, que é a área encontrada no sul do Brasil, que nós vamos ter a chamada Mata da Araucária ou Mata dos Pinhais. Então nós temos 3 grandes formações florestais no Brasil: Floresta Amazônica, a Mata Atlântica e a Mata da Araucária. E aí nós temos vegetações chamadas de arbustivas. O que é vegetação arbustiva? Aquela vegetação que não tem o predomínio de árvores de grande porte, é de menor porte. Então nós vamos ter a caatinga, não esqueça que tem 2 As, caatinga, certo? Que aparece aqui ó, no sertão no Nordeste, onde nós temos aquele clima bastante seco no Brasil. E nós temos essa área 3, toda essa região central do Brasil, a nossa vegetação, que é o Cerrado brasileiro, também chamada de savana brasileira. Tranquilo? Então nós temos 3 grandes formações florestais, 2 grandes formações arbustivas, ou seja, predomina o arbusto e vegetação de menor porte, e nós temos uma vegetação rasteira, de gramíneas, que é essa partezinha 6, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai, que nós temos uma vegetação chamada pradaria e campos. Bom, para você também imaginar ou ter uma ideia, né, de você visualizar o que é essa vegetação, nós vamos ver agora uns slides onde eu vou trazer coloridinha essas imagens para vocês terem uma noção. O que é um cerrado, o que é uma caatinga, tá bom? Então acompanhe aí comigo. Então, gente, agora olha só, você vai visualizar agora, galera, a vegetação brasileira, os biomas brasileiros ou os domínios naturais brasileiros que eu estava mostrando para você no quadro, ok? Bom, então nós vimos, lembram que nós vimos 6 biomas, que seria esse mapa aqui que a gente acabou de falar, né? 6 biomas. O bioma 1 seria floresta amazônica, o 2 seria a chamada caatinga, o 3 o cerrado, o 4 onde esse domínio a gente chama de mares de morro, mas é coberto pela Mata Atlântica, ou era coberto pela Mata Atlântica. O 5, esse escuro aqui, que seria o domínio da Mata das Araucárias. E o 6, que seria as pradarias. Então, o que nós vamos fazer? Rapidinho eu vou estar colocando para vocês. Sempre vai esse mapa aparecer, para você saber sempre que essa vegetação aparece aonde. Você tem que saber localizar a vegetação ao lugar, a característica dela e a imagem. Então, a primeira que nós vamos começar agora, ó, é a Floresta Amazônica número 1, tá? Como nós vimos, né, agorinha, a Floresta Amazônica também é uma floresta tropical. Na verdade, ela é uma floresta equatorial. Ela aparece na região da linha do Equador, por isso que ela tem essa característica semelhante ou igual àquela imagem que nós vimos da floresta tropical. Né? Então, ela vai ocupar uma grande área do Brasil. Na verdade, a maior parte, pode dar uma olhada, toda a região norte, toda não, mas quase toda a região norte é ocupada pela floresta amazônica, mas não é uma floresta exclusivamente brasileira, né? Porque ela abrange vários países vizinhos, desde aqui, ó, da Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa, Suriname. Toda essa região aqui vizinha, dos países que fazem fronteira com o Brasil, também vão ter áreas da floresta amazônica, tá? Mas a maior parte da floresta amazônica está dentro do Brasil. Bom, a floresta amazônica, ela é densa, fechada, ó, mesma coisa, é só você olhar, você não consegue visualizar o solo, certo? Ela é latifoliada. O que significa isso? Ó, a palavrinha foliada, folha, sempre significa folha. Então, o que é latifoliada? Né? Folha, foliada, late é larga. Então, folhas largas. E por que a folha é larga e por que ela é sempre verde? Você não vai ter, que nem nós vimos na floresta temperada, que as folhas ficam naquele tom alaranjado, amarelado e caem. Tá? A floresta amazônica, não que a folha não vai cair, ela vai cair. Só que ela não vai ter aquele período que nem nós vimos na imagem da floresta temperada no Canadá, por exemplo. Tá? Por que ela não vai ter essa característica, né? Porque nós estamos falando de uma vegetação que aparece numa região que chove o ano inteiro. Então, como chove o ano inteiro, a folha dela pode ser larga, aquelas folhonas grandes e fina. Então, a planta transpira muito,
Inclusive, é um dos fatores de que chove muito na região, porque a floresta amazônica transpira muito. Como ela transpira, e a planta transpira pelas folhas, acho que vocês sabem disso, essa umidade vai para a atmosfera e favorece a formação das nuvens e chuva. Tá? Então, ela vai ficar sempre verde, certo? Porque ela não tem que perder folha, porque ela não tem que reter umidade, porque chove o ano inteiro. E ela, como nós já vimos, como uma floresta tropical equatorial, ela é heterogênea, diversificada. Então, essa nós temos a maior floresta tropical do mundo. Ah, detalhe, floresta amazônica é a maior floresta tropical e a maior floresta em biodiversidade do mundo, mas ela não é, vou repetir, ela não é o pulmão do mundo, certo? Quem produz o oxigênio, a maior parte do oxigênio, são as algas marinhas. O oxigênio que a floresta amazônica produz, o próprio ecossistema dela consome. Então, esse seria o domínio natural 1. Qual seria o domínio natural 2? O 2 é a chamada Caatinga, 2 As, não é Caatinga, tá? É Caatinga. É o nome indígena que significa Mata Branca. Tá? Perceba que essa região aqui, aqui é a região Nordeste, certo? Aonde que aparece essa vegetação, seca, formada por cactos? No interior da região Nordeste, numa região chamada de Sertão Nordestino. Essa vegetação, ela é constituída, formada por arbustos tortuosos, você pode ver aqui, tá? As folhas, elas caem durante a seca, tá? Que é essa época que eles vão começar agora. Olha lá, perdem as folhas na estação seca, então só fica os galhos, assim, Você olhando, você fala, nossa, morreu tudo. Não morreu, não. A primeira chuva que dá, isso aqui brota tudo de novo e as folhas ressurgem. Ou se não aparecem as cactáceas e bromeliáceas, as bromélias. Vegetação mais espinhenta, né? Para quem não sabe, o abacaxi é uma bromélia, certo? E por vegetações rasteiras que vão surgir na época chuvosa. Perceba que não é uma mata. Vocês viram? Olha a diferença de uma floresta amazônica para uma caatinga. Então, é uma vegetação que ela é adaptada a resistir um longo período de seca. Tem lugares no sertão do Nordeste que fica 8, 10 meses sem chover, ok? Para vocês terem uma ideia. Então, a vegetação ela tem que resistir. Essa vegetação 2, domínio 2, chama-se caatinga. Ora, quem seria a 3? Nós estamos aqui, Mato Grosso Sul tá bem aqui, certo? Então, essa vegetação 3 seria quem? Seria o nosso cerrado, a nossa savana brasileira, que acabamos de falar da savana na África. E aqui, a 3 é o cerrado. Tá no Brasil Central, certo? Vai pegar Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Goiás, pega áreas de Minas, Tocantins, São Paulo, tá? Mas predominantemente na região Centro-Oeste. Olha aqui a característica, aqui nós temos, uma espécie que eu acho que todo mundo conhece, olha só, o famoso ipê amarelo, certo? É lógico que ele tá pequenininho aqui, esse ipêzinho. O ipê é típico do cerrado, tem o amarelo, tem o rosa, tem o branco, que agora começa a época dos ipês, vão começar a florescer os ipês, tá? É constituída por árvores e arbustos tortuosos, dá uma olhada, com certeza vocês já viram uma árvore de cerrado que tem todo esse galho retorcido, assim, tudo torto, né? As árvores são espaçadas, tá vendo? Você tem uma aqui, outra lá, e você tem uma vegetação de menor porte, tá? O tronco, ele é formado de cortiça. O que é isso? Eu não sei se vocês já repararam, mas se você pegar uma espécie dessa, talvez tenha até próximo da sua casa, ou até mesmo na frente do amando, se vocês olharem aquelas árvores, o tronco dela tem uma casca bem grossa, né? É justamente para ela não perder água na época das secas. Outra característica é que as folhas do cerrado, elas são chamadas de coriáceas. O que é isso? Elas são grossas. Por que elas são grossas? Porque nesta época que nós estamos agora, que nós estamos no outono, indo para o inverno, que é a pior época do ano, que é a época de seca, de estiagem, o que vai acontecer? Essas árvores, elas têm que resistir à falta de chuva. Então, ela tem uma folha grossa para ela transpirar pouco. Ou ela perde a folha, é muito comum nessa época as nossas árvores de cerrado perderem as folhas, vocês vão ver nas ruas como fica cheio de folha caída, tá? Ou quando ela não cai, ela fica bem, ela permanece porque ela é bem grossa. Então ela resiste à escassez de chuva.
Então, essa é a nossa vegetação, é o nosso grande domínio natural, que é o 3. Ok? Bom, nós vamos para essa área 4, tá? Que era coberto por uma mata, chamada Mata Atlântica. Com certeza vocês já ouviram falar. Gente, pegava, ocupava, eu não coloquei ocupava. Desde o Rio Grande do Norte, todo o litoral do Nordeste, todo o litoral do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e até o Rio Grande do Sul. Toda essa área era isso aqui, ó, as áreas de serra, coberto por essa Mata Atlântica muito parecida com a floresta amazônica, certo? Por quê? Porque ela está num ambiente bastante quente e úmido, então ela também é densa, também ela é heterogênea e ela é verde o ano inteiro, o ano todo, certo? Mas, infelizmente, é o bioma mais devastado do Brasil. Se eu pegar toda essa área de Mata Atlântica, galera, nós temos cerca de praticamente em torno de 10% do que sobrou. Essa foto aqui, com certeza, é área de reserva em áreas serranas, que é de difícil ocupação, então ninguém desmatou, ok? Então essa é a famosa Mata Atlântica, que com certeza vocês já ouviram falar. É a vegetação mais devastada do Brasil, tá? Então nós temos a 4. E aí, vamos para o sul, 5 e 6, onde nós vamos ter na área 5, não sei se alguém chegou a conhecer o sul, conhece o sul. No sul nós temos uma mata muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Mato Grosso do Sul, que é a chamada Mata da Araucária, essa daqui, ó, que é o nosso verdadeiro pinheiro. Nós não temos pinheiros em forma de coníferas, que nem nós vimos lá na região do Canadá, na Rússia, as coníferas, né, formato de cone. O nosso pinheiro é assim, ó, mas as folhas, elas são também folhas em forma de agulha, aciculifoliada. Tá? É uma vegetação aberta, você pode ver que ela não é densa, fechada, ó, apesar de ser uma mata, ela não é coisa que nem uma mata atlântica, que nem uma floresta amazônica. Eu tenho a presença dos pinheiros, onde esse pinheiro aqui ele é chamado de araucária ou pinheiro do Paraná, e é um bioma bastante devastado, tá? Boa parte dessa região aqui, ó, que pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, boa parte dessa vegetação já não existe mais, tá? Então, tem lugar que você vai no Paraná, você não encontra mais a Mata da Araucária. Mas posso garantir para vocês que é uma vegetação belíssima. Ainda mais para nós que não estamos acostumados a ver essa vegetação tão diferente da nossa realidade. Aqui em Campo Grande, num canto ou outro, você encontra essa árvore aqui, que é a araucária. Não sei se vocês já viram. É meio difícil, mas alguém que trouxe e cultivou, não é nativa daqui, tá? E a última vegetação, que não tem nada de mata, seria as pradarias, que é essa área 6 aqui, ó, as pradarias e campos, tá? Aparece no sudoeste, lá no sul pro oeste do Rio Grande do Sul. É uma vegetação rasteira, dá uma olhada, gramíneas, parece que alguém plantou esse gramadão, mas isso é nativo, e é muito usado para a criação de gado. Porque você solta o gado aqui, ó, como as pessoas estão passeando aqui, né? No caso aqui, você solta o gado aqui, ele se alimenta da pastagem natural, você não tem que cultivar a pastagem, certo? Então, esses seriam os principais domínios naturais do Brasil, ok? Bom, então agora nós vamos voltar para a nossa aula para a gente continuar, certo? Bom, galera, e aí? Vimos as paisagens naturais do mundo, né, de maneira geral, e você também viu essas imagens, né, dessas paisagens. Vimos as paisagens, principais paisagens vegetais brasileiras, e aí você também teve uma ideia de como ela é representada. E aí a gente finaliza a nossa aula de formações vegetais no mundo e no Brasil, tá? Espero que tenha sido fácil de você entender, pelo menos a gente tem a possibilidade agora de estar aqui, ó, pelo menos você tá me vendo, né? Fica talvez até mais fácil do que colocar uma outra pessoa para estar explicando para vocês. Faça as atividades que eu deixei para vocês. Vocês têm o texto também, tá? Não esqueça, inscreva no meu canal para você estar acompanhando todos os vídeos de geografia que eu vou estar postando. E a gente se vê na próxima aula, ou por aqui, ou no presencial. Um beijo, gente. Tchau, tchau.